Prezados senhoras e senhores Ecos e Lovers, estamos aqui no estúdio da MarvaCast para o episódio do Condomínio em Dia sobre segurança em condomínios. E estou aqui com dois convidados mega especiais, o consultor de segurança, também professor de profissionais de portaria, e Lopes aí tem uma expertise muito grande, conhecido no mercado, o cara tem sido referência aí no conhecimento, porque além de especialista, ele também tem a escola de portaria, a CEPOL, a escola de formação de porteiros, e além disso ele oferece consultoria especializada em segurança condominial. Pela primeira vez no nosso podcast também temos aqui o General Teófilo, que é general de segurança da Presidência da República, quer dizer, foi ex-chefe da Presidência da República no último governo, e também oferece a segurança, vigilância e presterização de mão de obra para os ambientes condominiais também. Então temos aqui dois especialistas que vão trazer algumas elucidações para a gente ficar um pouquinho mais antenado sobre essa questão que é muito importante dos condomínios. Que não só em Fortaleza, mas em outras regiões do país, existe uma preocupação cada vez maior e também adventos das novas tecnologias, como por exemplo a inteligência artificial, que tem colaborado para não só trazer mais gestão, mais controle, mas obviamente segurança aí para os ambientes familiares. E, bom, senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar bastante aqui sobre essa questão dos principais desafios que condomínios aí enfrentam em relação à segurança e como esses problemas aí podem ser resolvidos de forma eficaz. Então, já vou passando aqui algumas perguntas que a gente recebeu no anúncio desse podcast e veio aqui, a gente vai falar um pouquinho já sobre problemas frequentes na segurança de condomínio. Já vou passar essa pergunta para o meu amigo Lopes. E já digo, meu amigo, quais são os principais problemas de segurança que os condomínios enfrentam hoje, né, considerando as mudanças dentro do teor de segurança, né, de violência dentro da cidade, né, e porque muitos condomínios ainda falham em implementar medidas eficazes. O que é que falta? Boa tarde, Tiago, tudo bem? Satisfação estar mais uma vez com vocês. Parabéns ao Ecosila pela conduta e iniciativa e me sinto muito honrado, né, como tenente do Exército, ao lado aqui de uma referência do General Teófilo, minha continência aqui, meu respeito, um grande presente e surpresa, uma autoridade na área de segurança pública e também na segurança privada, e que para mim foi um presente, né? Meu aniversário foi agora, 3 de outubro, então considero um presente. Esteja presenteado. Um presente profissional. Vamos lá falar sobre os desafios. Então, os desafios, eles começam desde o recebimento estrutural, porque falando em condomínio, a gente entende que tem uma construtora que vai construir aquela edificação e que, lamentavelmente, eu já bato na engenharia e na arquitetura, que eles não pensam na funcionalidade de uma portaria. Então já é um desafio inicial e que o síndico, ele eleito, aquela equipe de porteiros, ela já cai de paraquedas naquele ambiente e tem que se adaptar. Então a funcionalidade, o que é uma funcionalidade de portaria? Básico. Acesso social, acesso de serviço, as reclusas com intertravamento, passa-volumes dentro das reclusas, intercomunicador. Parece lógico, né? Uma boa iluminação, uma estrutura de muros altas. A construtora, ela vende segurança. Sim. As pessoas saem de uma casa para morar num condomínio. A ideia é ter mais segurança. Ter mais segurança, mas é muito comum elas entregarem uma obra, general, sem nenhum recurso de segurança. Tipo cerca, escama, é muito comum. Quando entregam, é uma crítica minha, elas entregam um sistema que foi implantado para a obra. Um sistema de alarme, um sistema de cerca elétrica, um sistema de câmeras para fazer a segurança da obra. E aí eles integram aquela, tanto é que você vê limitações, geralmente o condomínio ele tem que investir em recursos. Tá? Então tem um problema estrutural, depois tem um problema da sensação de segurança do gestor. O síndico, por ser multidisciplinar, ele tem que conhecer de direito, de engenharia, de administração, de contabilidade, tem que conhecer de segurança, porque ele tem uma sensação de segurança, que ele tem o muro é alto, tem cerca elétrica, tem sensor, tem câmera, tem vigilante ou não, tem equipe terceirizada ou não de portaria, então ele se sente seguro. E aí onde está o problema? Ele precisa ser crítico
para realmente ele entender o funcionamento e validar os recursos de segurança. Esse é o segundo desafio. O terceiro está dentro do regimento interno. O regimento interno ele já vem engessado, geralmente desatualizado. O regimento interno ele vai normatizar, inclusive para fins de aplicação de multas e regulamentações, utilização de imagem, LGPD, enfim. O desafio ele é muito grande inicialmente com relação a esse contexto. E para concluir, eu concluo falando quando se tem tudo isso, existe a negligência sobre a manutenção dos recursos que tem. Então, você anda nas ruas, você se depara com cercas elétricas em péssimo estado de manutenção, você vê falhas visíveis de instalações de equipamentos que eles não estão fazendo a cobertura de um sensor, por exemplo, naquela área. Então, é um desafio muito grande que requer uma análise crítica para buscar validar tudo isso. Pelo menos esse é o meu entendimento. Isso é muito interessante, porque realmente a gente vê que nesse contexto a gente vê muitos equipamentos ineficazes ou falhando, né? Que falta essa manutenção. Existe uma falta de investimento, né, de fato, em aprimorar ou manter os recursos que já tem na tecnologia de economia. Então, isso é uma questão realmente recorrente. Mas, além disso, a gente também, na questão de impacto da tecnologia, e eu já passo para o general, muitas vezes vemos as economias com equipamentos assim, avançados de segurança, mas que na prática ainda não são suficientes. Ainda não tem, apesar de todo o investimento, às vezes pode ser o caso do síndico não sentir essa segurança ainda. E qual a importância de ter a tecnologia alinhada também ao treinamento do pessoal, para que eles consigam acompanhar ou saber utilizar bem esses recursos, e também como evitar que essas ferramentas se tornem ineficazes por falta de planejamento. Olá, Tiago. Prazer estar aqui do lado do meu companheiro, que eu conheci há pouco, o Lopes, aqui no início do ano, né, Lopes? Mais ou menos a gente já se conhecia. A tecnologia hoje é fundamental, né? E eu digo porque eu fui secretário nacional de Segurança Pública e a gente precisava implantar a tecnologia, mas junto com os recursos humanos. A tecnologia por si só não vai funcionar se ela não tiver uma boa equipe bem formada. Porque a gente vê que até na inteligência, você tem inteligência humana, inteligência de sinais, né? A inteligência eletrônica, tudo hoje gira em torno disso. Então você tem muito investimento em tecnologia, mas muitas vezes um portão trava e ninguém entra mais no condomínio. Você tem as eclusas, que o Lopes falou muito bem aqui no início, que vem um entregador de pizza e não tem um local reservado para ele, aí ele deixa a pizza, ou vai, ou sobe. Então isso tudo, principalmente quando você tem um condomínio com pessoas mais idosas, é muito difícil. Eu acho que tem que ter sempre alguém ali na portaria. Porque também, cerca elétrica, câmeras, tudo isso, se não tiver uma manutenção muito boa, não vai funcionar. Hoje em dia nós temos recurso do drone, o drone é muito usado. Então tem alguns condomínios que nós estamos fazendo a vigilância, aqui próximo aqui no Papicu. Sim. Que tem uma área ali que tem um pessoal que fuma crack e tudo. E a segurança desse condomínio é uma segurança armada 24 horas. Então você tem que fazer uma análise do entorno desse condomínio. Quem é que são as comunidades carentes que tem ali próximo? Onde é que tem algum ponto de droga? Qual a estatística dos assaltos ocorrendo nas paradas de ônibus? Então o entorno, um diagnóstico local de segurança é fundamental que se faça para você entrar com a segurança eletrônica ou optar por um meio a meio, recursos humanos e segurança eletrônica. Porque muita gente parte só pelo fator custo, né? Isso. Então hoje o fator custo define muita coisa. E não é bem assim. Você tem que ver a segurança, a tranquilidade dos moradores daquele condomínio. Senão você vai ficar com alta tecnologia, mas vulnerável em vários setores, porque hoje tem o falso entregador de carta, o falso morador, né? E eu acho que é importante que o síndico ele dê muita atenção e valorize muito a função do porteiro. Porque muitas vezes o porteiro quer cumprir a lei, mas tem aquele morador que se acha melhor do que os outros e tal, e o síndico não dá respaldo àquele cara que está tentando colocar o regimento interno, como você muito bem colocou, na prática. Então isso é fundamental para mim.
Com certeza. Então, a gente vê, né, que realmente uma conscientização ainda um pouquinho melhor, né, sobre a gestão, sobre esse controle de acesso e também a autonomia para os funcionários também poderem, é ainda uma questão. E falando, né, exatamente dessa questão dos funcionários, vamos falar aqui um pouquinho de treinamento em segurança, Lopes. Na sua experiência com a formação de porteiros, quais são as falhas mais comuns que você vê na segurança humana dentro dos condomínios e como um treinamento adequado pode prevenir esses problemas? Pronto. Então, o profissional, geralmente muito comum, adequado para realizar o controle de acesso da portaria no condomínio é o porteiro, certo? Só que com essa amplitude dos condomínios, clubes, já tem uma necessidade de ter um ronda. E com a elevação da violência, já existe a necessidade de se ter um vigilante armado, fazendo aquela contenção no portão de veículos, por exemplo, para proporcionar melhor sensação de segurança e poder impedir alguma ação por aquele local. Então, nós temos 3 tipos de profissionais em que, falando sobre segurança, um porteiro, antigamente se selecionava um porteiro pelo bom atendimento, ou então porque ele tem um perfil, que é um camarada educado, ou não. Ou era aquele camarada bruto que terminava a obra do condomínio e o síndico novato, eu gostei de você, tu vai ser meu porteiro, sem ter noção nenhuma do que vai enfrentar. Tá? Temos o profissional de ronda, que é um porteiro dentro da classificação, né? Só que ele atua fora da portaria, ele é a extensão do serviço de portaria, que tem um papel fiscalizador, que não pode ser desviado a sua atividade de fiscalizador comum de segurança, porque isso pode gerar algum conflito e algum problema jurídico mais na frente, né? Em que ele precisa ser preparado, porque ele vai estar trabalhando totalmente diferente do porteiro. O porteiro está sentado no ar-condicionado monitorando, e esse ronda ele está circulando no condomínio, tem que ter preparo físico, né? E temos o vigilante que tem um papel de realizar um procedimento ostensivo e preventivo dentro do condomínio. Onde é que está o problema do vigilante? O vigilante ele foi formado, ele nunca imaginou que fosse trabalhar num condomínio. O vigilante é que o camarada faz o curso para trabalhar no banco, numa indústria, num shopping center, e de repente ele entra dentro do condomínio e ele tem uma dificuldade muito grande porque ele está lidando com moradores. Ele tem que ter conhecimento do que é o regimento interno, ele tem que ter conhecimento das limitações dele, ele tem que interagir em comunicação com o porteiro ou com o ronda. Então ele tem que ter essa visão, né? E existem muitos profissionais de vigilância que eles têm essa dificuldade de entendimento de trabalhar num condomínio, até para, numa necessidade, assumir uma portaria, que existe um entendimento, que aqui tem outro detalhe. O vigilante não é porteiro. Não é porteiro, o vigilante é vigilante. Mas o vigilante, dentro das 200 horas de formação dele, ele é habilitado para assumir uma portaria como um controlador de acesso. Por exemplo, o vigilante numa base de segurança, uma base é uma portaria. Ele está lá sentado na estrutura, fazendo atendimento, liberando os portões. Não tem nenhum tipo de problema. Por exemplo, recentemente, a minha escola realizou um treinamento para 8 vigilantes que trabalham no controle de acesso e vigilância do condomínio. A síndica lá falou o seguinte: eu quero todo mundo vigilante. Então pronto, todo mundo vigilante. O que se pode questionar é a utilização do armamento ou não. O vigilante armado dentro de uma portaria, dentro de uma guarita blindada, vai ter uma efetividade, né, dentro do uso progressivo da força, dentro da aplicação do armamento, né? Então a arma é o último recurso nesse caso. Então a gente tem desafios com relação à capacitação e treinamento. O pior é a zona de conforto de profissionais que já trabalham na área, em que eles sejam orgânicos ou sejam terceirizados. Há uma tendência a um relaxamento, em que aí onde entra a questão do treinamento. O treinamento ele é motivacional e o treinamento ele visa tirar o colaborador da zona de conforto, né? A aplicação do treinamento é mostrar a função dele, como ele ser produtivo, como medir um plantão de 12 horas de uma portaria. Sim. Existem recursos de controle, tem o livro de ocorrência, tem a planilha de controle de acesso de visitantes, tem os protocolos. Então, quanto mais tivermos registros, a gente mede a produtividade do profissional. Agora, tem profissional que, infelizmente, ele
tem preguiça, ele não faz o controle, e aí ele Tá relaxado, ele não está quer agir. relaxado. Então a gente tem que esclarecer e motivar a respeito da consciência profissional com relação a isso. Muito, muito louco tudo isso, né? De fato, para você estar acompanhando o progresso e o desenvolvimento desse profissional no dia a dia, né? Se você não tem, talvez até uma câmera para acompanhar se ele está lá dormindo ou não, se está lá relaxado demais ou não. Até se ele está sendo assaltado também, né? Porque às vezes ele pode estar passando mal, pode estar tendo um infarto ali dentro da portaria e ninguém sabe. Então é interessante, talvez, até que tivesse uma tecnologia para poder acompanhar o trabalho. A própria câmera da portaria, existe recurso que você pode colocar um acionamento de pânico em caso de emergência. Sim. Então existe recurso. Agora o que você tem que fazer é justamente o que o general falou. Tem que integrar o meio humano com a tecnologia, porque senão você vai ter um investimento absoluto, um elefante branco que não vai ser utilizado. Pois é, né? E a terceirização de mão de obra também, general, é um serviço, uma prática muito comum. Mas como é que faz para garantir que esses profissionais sejam realmente alinhados com a cultura ali do condomínio e aptos a lidar com situações críticas? Assim, tipo, no contexto de ter uma auditoria de fornecedores, de segurança e avaliação da ética desses profissionais que são essenciais, será que a terceirização de mão de obra também está apta para fazer esse tipo de averiguação, né, em situações mais críticas? Conta aí pra gente. Com certeza, Tiago. E o que eu tenho encontrado é uma dificuldade quando você é contratado, há um vínculo do pessoal que já estava dentro do condomínio Sim. com a síndica, com os condôminos. Sim. E aí você quer colocar um pessoal novo, você sente uma barreira muito grande. Sim. Porque esse cara está há 20 anos, está há 10, está há 15. Então o que eu estou fazendo é pego o pessoal todo, faço uma reciclagem para transmitir a esse pessoal os valores que a empresa tem. Porque eu quero trabalhar com pessoas que estão atualizadas, se for armado, que esteja com tiro em dia, que não seja aquele cara que tem medo da arma. Porque às vezes um vigilante armado, ele torna-se um objetivo para o crime, né? Sim. Ir lá e tomar a arma dele. E é o que eu dizia, como eu fui do Exército, que nós tivemos um tempo, acho que o Lopes lembra disso, que os bandidos estavam tomando fuzil aqui no Hospital Militar. Você lembra disso? Então, de um absurdo, você com um fuzil, o cara com, às vezes, com a faca. Então, falta preparo. O que estava faltando é preparo. Como ele falta preparo dos vigilantes, né, do pessoal da portaria, de saber lidar com esse crime. Então, a terceirização, ela é fundamental e é importante que os condôminos e os síndicos sintam que se ele está mudando daquela empresa ou se ele quer uma coisa nova, esse pessoal antigo pode estar já viciado, né? Então, eles têm que ter um tempo para reciclar, para que você coloque eles dentro do padrão que você quer. Um padrão, como o Lopes colocou muito bem, que sejam as pessoas ativas, que ele tenha que ter um preparo físico para fazer uma ronda, ele não pode ser aquele vigilante cansado, né? Que já não reage mais, tem que ser destemido, tem que ter corajoso, e tem que saber que se ele tiver com a arma, aquilo ali é um objetivo para o crime também. Sim. Então, ele não pode deixar que ninguém, ele tem que estar preparado, até com defesa pessoal, com outros recursos, que muitas vezes o pessoal relaxa para baixar um preço, para fazer uma coisa mais simples. E aí você, como hoje tudo gira em torno do preço, você acaba optando por uma pessoa assim. Mas eu acho que a terceirização, ela é bem feita, né? Ela tem o seu valor. Muitas vezes, eu não quero mais terceirizar, vou fazer segurança orgânica. E você vai ver que aquela segurança orgânica, a gente que já tem uma certa experiência, não é a melhor segurança para aquela empresa. Não é eficaz o suficiente. Não é eficaz o suficiente. Então, de demonstração, para você, síndico, que ainda se orienta pelo menor preço, verifique mesmo o que é que você está levando, porque às vezes você está levando uma mão de obra despreparada, que por isso ela é mais barata, e você não vai ter a segurança que você precisa aí no seu condomínio. Então, atento a isso, estudar cada caso, entender cada estrutura de cada empresa e assim por diante fazer a melhor escolha aí para o seu condomínio. Mas, e a gente também falando também, né, de casos de invasão através de barreiras perimetrais mais frágeis, eu queria, com o teu comentário, Lopes, que a gente tem visto um aumento de incidentes de invasão, violência aí também nos condomínios. Você poderia compartilhar conosco algum caso recente que ilustre bem esses desafios que os condomínios estão enfrentando hoje?
Sim, eu tenho uma conexão muito grande com vários síndicos, você sabe disso. Sim. Né? E eu tenho conhecimento de muitas tentativas, de muitos casos que eles não chegam até a polícia e não chegam em redes sociais, até pela preservação e preocupação da Sim. imagem do condomínio Sim. e até o receio de vítimas com relação a alguma represália. Com Tá certeza. certo? Mas as ações, né, qual o desafio de segurança do condomínio? É criar como que fosse aquele escudo invisível de proteção para desencorajar, para que aquele criminoso ele possa encontrar uma dificuldade, né, e ele desvie, porque o criminoso ele sempre vai existir, ele apenas vai escolher qual condomínio que ele vai agir. Isso dentro de uma ação de área comum. Quando tem uma ação mais direcionada para um apartamento que tem valores, tudo aí já é crime organizado, já tem outro tipo de conceito, tá certo? Mas o que nós temos muitas ocorrências constantes são crimes de oportunidades com relação a furto de bicicleta, material de combate a incêndio, enfim. A negligência de manutenção, ela já é um convite ao criminoso, porque o marginal ele vê um condomínio com a cerca elétrica toda avariada, com os fios soltos, danificados, então aí ele já está burro, isso aqui não está funcionando. Um condomínio que não tem um sistema de sensoriamento, ele vai olhar um que tem sensor, que pode alertar aquela intrusão dele, e o outro que não tem, ele vai, o outro que tem, tá certo? Porque o criminoso, é só para fazer droga, digamos assim, uma torneira, Thiago, de um banheiro, de uma área comum, é igualzinho aqui de todo condomínio. Ele quer uma torneira para trocar. Então ele vai, no desespero, para o local mais fácil. Problema crítico meu são os condomínios que já possuem recursos, mas que eles são mal dimensionados, eles são mal instalados porque eles não são validados. Eu sou crítico, eu sou fã e aliado da tecnologia e da segurança eletrônica, mas ela tem que ser responsável e profissional. O vendedor vende o kit, depois vem uma equipe de instalação, instala e depois entrega. Então, assim, eu me deparo com testes de segurança dentro dos serviços que eu desenvolvo, de consultoria, eu valido todos os fornecedores que compõem o sistema de segurança do condomínio, eu analiso o teste e, Thiago, eu me deparo com um investimento altíssimo, tecnologia de ponta, aquela tecnologia que tem mais sensor de barreira, aquela câmera que faz todo o mapeamento Sim. e tal, que avisa. Devido a pequenas falhas de instalação, coisas básicas, altura, regulagem, angulação, tem uma sensação de segurança, mas que existem pontos falhos com relação à intrusão. Então, a tecnologia ela tem esse desafio. Segundo, de problemas de ocorrências em condomínios, muitas vezes são procedimentais e até inocências, ingenuidade. Eu acho que nunca aconteceu aqui, não vai acontecer. Você quer ver uma situação inusitada? Agora com esse volume de encomendas, principalmente depois da pandemia, Sim. as portarias elas já não eram projetadas. E agora, você entra na portaria, você não consegue nem entrar devido a toda aquela situação. Então, muitos estão colocando as mesinhas, os banquinhos dentro da eclusa, né? Então, já tem uma única eclusa, que passa morador, visitante, entregador, todo Sim. mundo ali, tá? Aí tem aquela mesinha, e de repente a encomenda está paga, o entregador vai e deixa lá. Falha número 1, não existe protocolo de identificação do entregador, que é importante saber. Sim. Mas não é comum, a não ser quando você define esse procedimento mais rigoroso de controle de acesso ao condomínio. Está dentro da eclusa, está dentro do condomínio. Mas vamos lá, ele pede e deixa lá. O morador, muitas vezes, não prontamente, ele vem receber a encomenda que está paga, fica lá. Fica um tempinho, Então, general, quando eu vou visitar alguns condomínios, eu sempre me deparo com aquela mesinha cheia de situações. O que está acontecendo? Tem entregador e tem entregador. Tem entregador que tem bandido que faz bico de entregador, né? Sim. Então eu tenho acompanhado furtos de encomendas dentro da eclusa. O camarada ele vai para entregar uma pizza e ele se depara com uma caixa de vinho, ele deixa um e leva outro, né? E aí entra por que eu falo da inocência? Primeiro porque muitas das eclusas, por incrível que pareça, elas não têm uma câmera projetada para aquele ambiente tão importante que é a verificação, até para você puxar algum tipo de imagem. Então, é um tipo de ingenuidade que acontece, tá? Em que são ações diversas que acontecem
nos condomínios. Com relação à tecnologia, tem criminosos que testam os sistemas de alarme. É uma aberração da segurança eletrônica, eu falo mesmo. Quando tem uma violação de uma zona, de um sistema de alarme, tem um teclado na portaria que quando a sirene toca, o porteiro ele coloca a senha. E quando ele coloca a senha, muitas empresas e muitos condomínios, ele desativa todo o sistema. E fica dependendo dele ativar novamente todo o sistema de condomínio. Então, um condomínio muito grande, Tiago, né? Nós aqui mal intencionados, eu quero entrar por ali, eu venho aqui, testo, ele vai desligar tudo, você entra ali, é coisa bem básica. Não estou ensinando falha. a entrar no condomínio. É uma tecnologia falha, né? Mas não é a tecnologia. A tecnologia pode ser feita com que ela fique 24 horas. Aí onde está o problema? A programação. A programação. A barreira perimetral de um condomínio, de uma empresa, tem que ser 24 horas, independente de violação. Então, estou falando algo que é lógico, mas é irracional quando você vê instalações dentro de condomínios, tá certo? Então, tudo isso a gente faz uma análise de risco para... Então, é importante, eu já ia dizer, fazer uma consultoria, uma análise de uma auditoria de uma instalação para saber se aquilo lá está condizente com as necessidades de cada condomínio, para saber se toda... São protocolos, é um dos procedimentos. Por exemplo, vai ter uma poda da vegetação em que o camarada chega, fala com a administradora, desliga a cerca elétrica. Aí o porteiro vai lá e desliga. Esquece de ligar de novo. Pronto, matou a charada. Ele esquece de ligar e não tem um procedimento na passagem de serviço de verificação. Aí, enfim, Tiago, nós estamos muito longe de uma plena segurança condominial, meio a tantos recursos que existem, porque tem que envolver a tecnologia, os meios humanos, os procedimentos, tudo definido. E essa integração aqui não é 100%, né? Exatamente. Mas é isso, é algo a se pensar, mas e obviamente trabalhar para que a gente consiga reverter tudo isso. Mas além dessas ameaças externas, general, a gente também tem os diversos problemas de convivência interna no condomínio que podem afetar a segurança, como discriminação, violência entre os moradores com o síndico, moradores com funcionários. E como esses conflitos podem ser geridos de forma a garantir ter um ambiente mais seguro? Será que a conscientização é uma ferramenta que pode ser mais essencial nesse aspecto para prevenir os comportamentos que vulnerabilizam aí a segurança do condomínio? Comenta. Tiago, quando a gente vai assumir uma segurança de um condomínio, você lembrou bem que era do Cumbuco. Eu fui agora visitar um lá que tem muito estrangeiro hoje, né? Você tem muito estrangeiro lá, né? Mas demais. Aí eu fui fazer uma análise do condomínio. A síndica era uma engenheira paulista que faz kitesurf e passa um mês aqui no Ceará e é a síndica da coisa. Tem 100 apartamentos lá. Nossa. Aí eu fui fazer o levantamento, fui estudar os donos. São 2 cidadãos da Noruega que estão presos lá. Aí eu digo, um condomínio desse não pode dar certo, né? Então essa análise de risco, vamos dizer assim, você tem que ser feita. Você tem que saber com quem você está lidando, saber os problemas, analisar, fazer o levantamento e conversar com o síndico se ele está disposto a resolver aqueles problemas, e a gente pode até sugerir algumas atitudes, né? Porque a gente sabe que sempre tem intrigazinha de vizinho, um não gosta do outro, é o cachorro que está sem focinheira e o outro do lado não quer porque é um pitbull. Então você tem que saber também, faz parte da gestão da segurança, essa boa convivência. Então eu digo, essa análise de risco de todo o pessoal, e uma coisa que eu me lembrei quando ele estava falando, os funcionários, principalmente quando tem um assalto ou alguma coisa assim, a informação sempre vem de alguém que já trabalhou no condomínio, certo? O cara às vezes saiu, está magoado, foi dispensado, ou mesmo ele sabe que ele vai ter um lucro com aquilo ali, e ele dá a informação do horário que é mais vulnerável, a hora da troca, ou onde está em manutenção, a cerca, olha, a hora. Essa informação normalmente vem de dentro. Então, se a gente não tiver um cuidado em selecionar essas pessoas que vão trabalhar com a gente, ver a ficha, se já teve passado dele com algum problema de delito, né? Uma justa causa. Uma justa causa, né? Então, isso é fundamental.
E a empresa que assumir isso tem que se responsabilizar, porque não pode só colocar a culpa no síndico se ela aceitou fazer aquele trabalho. Totalmente. Né? Esse condomínio ainda tinha outra coisa. Ele era do lado daquela barraca onde assassinaram uma pessoa lá no condomínio. Então é uma coisa assim impressionante. Ó. E é um condomínio de luxo. Não é um condomínio, não vou citar o nome para não. Mas, então tudo isso faz parte desse levantamento. Eu digo, é um diagnóstico que tem que ser feito. Não é só chegar lá e assumir. Você tem que saber como é que você vai trabalhar ali dentro. Se tem um ambiente favorável, né? Tem outros que eu vou e já digo, esse eu não quero, não vou entrar aqui, que aqui é confusão. Aqui é bucho. É bucho, né? É bucho. Então isso é fundamental. Muito bom. E a gente também, acho que por um lado, vê os efeitos da falta de conscientização. Eu acho que muitos condomínios implementam, óbvio, medidas de segurança assim, bem avançadas, mas ainda falham em manter uma rotina de auditoria e avaliações mais regulares. Então, qual a importância dessa auditoria contínua para garantir que todos os protocolos de segurança sejam seguidos corriqueiramente, na verdade, né? Mas de uma forma mais... Analítica, técnica. eu digo assim, sem oscilações, né? Mais perene, exatamente, mais uniforme. Então, como é que a gente consegue manter esse nível de segurança no mesmo nível? Bem, um grande desafio que existe hoje dentro das empresas terceirizadas é a supervisão, né? A supervisão, ela sempre tem um profissional que tem aquela rota, muitos contratos, e muitas vezes ele tem pouco tempo, porque ele tem uma quantidade de condomínios, e além da dificuldade de tempo, a análise de segurança, Tiago, ela requer percepção. Sim. Você tem que ser literalmente sensitivo, você tem que perceber algo que ninguém está vendo, mas você consegue, ou pela sua experiência, ou pelas sensações. Isso que é o conceito, né, da questão dessa percepção. Então, a auditoria, ela tem que ser realizada de forma gradativa, técnica, de acordo com os assuntos. Então, eu vou fazer uma auditoria na questão documental da portaria. Aí é assim que a minha empresa, a CEPOL, ela desenvolve auditorias em portarias independente. Então, não é a supervisão da empresa, é a supervisão da empresa. Mas eu vou fazer uma análise crítica do condomínio que me contrata. Então, a gente faz uma análise documental, né? Desde a folha de ponto, crachá, aí já entra na documentação do condomínio. Se não for informatizado, a gente verifica as planilhas, os registros de documentos. Depois tem uma auditoria comportamental. Nós vamos analisar, antes de entrar no condomínio, como é que está a postura, o nível de atenção daquele funcionário. Depois a gente entra na portaria para verificar o tipo de atendimento dele. Tiago, uma supervisão general, 45 minutos, 1 hora. Esse é o tempo mínimo que nós dispomos, isso em contrato. Tempo mínimo 45 minutos. Então, é um tempo razoável que, além de você fazer as validações, você tem a oportunidade de interagir com o colaborador, de motivá-lo, de você fazer uma circulação dentro do condomínio, você perceber algumas informações complementares. Tem auditorias também organizacionais. Então, eu vou naquela semana para verificar o nível de organização. Uma portaria, ela tem que ser que nem um escritório, tem que estar tudo muito bem organizado. E a gente aproveita para validar necessidades da portaria. A primeira coisa que eu vejo é a cadeira do porteiro. O porteiro está ali, são 12 horas de plantão, então eu me deparo com cadeira desconfortável, cadeiras, dor nas me costas. deparo com cadeiras com suporte para o braço, acolchoadas, muito bacana. Mas eu me deparo também com aquelas 3 cadeiras de baixo quebrado aqui, com aquele banquinho de madeira que restou da obra. Então a gente se preocupa muito com essa questão organizacional. Dentro da área organizacional, você também tem que ficar muito atento à ergonomia. Por exemplo, tem condomínios que eles investem em várias câmeras, e aí tem 3, 4 monitores na portaria, e eles estão dispostos de forma que ele não consegue monitorar o condomínio, tá? Então a ergonomia também é analisada. Os ângulos não estão bons o suficiente, ele não está tendo a visão plena Não está tendo de cada ambiente. Ele não consegue, cansa, tem recursos. E também tem uma supervisão funcional. A gente analisa a funcionalidade da portaria para ver se os recursos
eles estão adequados ou não. Então a gente vai gerando sugestões através de relatórios. Essas auditorias elas são independentes e visam assessorar a administração, que a responsabilidade da segurança ela é diretamente ligada ao síndico. Então, às vezes, tem um morador, que é aquele cara que é chato em segurança, o conselheiro, o subsíndico, mas o grande responsável É o que responde lá no capa preta, né, no juiz, é o síndico. Se ele deixar de fazer, se fazer mal feito também. E ele não pode ser negligente nem imprudente. Então esse é o grande desafio. Com certeza. E outra coisa, não sendo um especialista de segurança, é bom que o síndico seja de fato acompanhado por consultores, por profissionais da área, até para poder ajudar a tirar as decisões, ou muitas vezes até transferir essa responsabilidade, ou dividir a responsabilidade com os moradores. Sim. E ali os moradores também informados, trazer o especialista para conversar, tirar dúvidas e ser uma decisão assim, coletiva, onde todo mundo vai entender, inclusive, do seu papel no controle da segurança do condomínio. Porque todo mundo, porque não é um só que decide manter, é o coletivo que juntos mantém a segurança do ambiente. Exatamente, é exatamente o plano de segurança. O diferencial que o general falou, olha, eu fui lá realizar análise de risco. Então, você já percebe uma postura de uma empresa que já vai procurar conhecer o ambiente, porque a empresa não é aquela que manda proposta, né? Existem setores comerciais de empresas que passam o dia no escritório mandando proposta. Para Deus e mundo. Né? Então você tem que sentir, ele tem que sintonizar. O profissional de segurança, ele não pode fazer uma análise de risco à distância. Eu já tive situação, tu pode, por exemplo, o engenheiro, ele consegue ver uma foto, ele vê uma rachadura, ele consegue até falar alguma coisa. Uma situação jurídica, o cara vai lá, tem jurisprudência, tem tudo. Então, uma peça, tira a foto daqui para eu ver se eu tenho isso aqui. Mas em segurança, você tem que ir lá. Certamente, tem que sentir. E você falou de análise de risco personalizada, então, já aproveitando para o general Teófilo, que ele explicasse um pouquinho para a gente como é que a análise personalizada pode ajudar no planejamento da segurança mais eficaz e o que normalmente se descobre nesses diagnósticos que o condomínio não percebem por conta própria. E a gente está falando de diagnósticos que são fundamentais para identificar essas vulnerabilidades, né? Perfeito, Tiago. O diagnóstico local de segurança, isso eu usei muito quando nós fizemos na Senasp um planejamento que era em Frente Brasil. Então nós pegamos 5 municípios mais violentos e fizemos um levantamento por que a criminalidade naqueles municípios atingiu aquele nível. Não é só a segurança. Você tem a infraestrutura, você tem educação, você tem saúde e uma série de outros fatores. Então eram 10 ministérios atuando para resolver o problema. Por que era Maracanaú aqui, era um dos municípios mais violentos do Brasil, e Cariacica, no Espírito Santo, São José dos Pinhais, lá no Paraná. E nós levantamos um em cada região, Ananindeua, lá no Pará, e fizemos isso. Então, o que eu trouxe para a área de condomínios, quando eu vou fazer um diagnóstico local de segurança? Será que as luzes do entorno do condomínio estão quebradas, estão sem funcionar? Então, isso é um poste iluminado, para mim, é um policial. Porque ele inibe um pouco o crime, não é isso? Com certeza. Se você está na escuridão, o lixo, não sei o quê... Tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Então, se você tem um ambiente tranquilo no entorno, tudo iluminado, a rua sem buraco, né, você vai, pede a CAGES para resolver aquele problema. Então, isso tudo eu faço questão de fazer. Uma coisa que o Lopes falou, que eu me lembrei, você perguntou, numa troca de função, assim, a gente tem um POP, eu não sei se ele usa esse termo, Sim, né? POP, procedimento operacional padrão. Que aí o cara, e toda coisa tem aquela série de itens que ele tem que verificar quando vai passar o serviço, quando vai assumir, Sim. o que é que eu tenho que fazer, o Sim. POP. Então isso faz parte também desse diagnóstico, que ele é fundamental para que a gente tenha segurança, até a poda de uma árvore. A árvore está atrapalhando a visibilidade, né? O vigia dali, ele com a árvore frondosa, ela pode estar por cima do fiação, Total. pode estar por cima da cerca. Então essa poda, essa iluminação pública, essa limpeza urbana, tudo isso faz parte do diagnóstico. Conhecer os condôminos, né? Se tem alguém, por exemplo, você tem um condomínio aqui que já houve até 2 criminosos que foram assassinados num condomínio de alto luxo, né? Então não é porque o cara tem dinheiro que vai
Então, isso tudo, a empresa que vai fazer tem essa expertise para poder, junto com o síndico, com autorização dentro da LGPD, né? Porque eu também trabalhei muito em segurança escolar e as pessoas, às vezes, não querem que você aprofunde nada, porque a minha vida pessoal, você não pode, não é isso? Não quer ser exposto. Não quer ser exposto. Aí o outro, não, mas às vezes o seu vizinho é um criminoso. Pois é. Entendeu? Então Você vai arriscar? E você vai arriscar. Aqui nós já tínhamos aqui no Cocó, né, casos assim, desse jeito, um apartamento, né, que a pessoa lavava dinheiro lá e tal, tinha uma série de problemas, inclusive políticos. Inclusive Nossa. políticos. Né? Olha, vejam. Imóveis do crime. Com certeza, com certeza. Então, a Com gente certeza. fica, mas eu acho bom para o síndico ficar esperto nesse sentido. A gente vai chegando aqui mais ou menos ao final, tem mais ou menos uma pergunta para cada. E vou passar aqui para o Lopes, ele dá a última pincelada dele para a gente aproveitar esse momento, gente, e conhecer um pouco mais sobre essas novas tecnologias, né? A integração correta entre a tecnologia, processo e pessoas, que é muito essencial. Então, Lopes, quais são as novas tecnologias que você considera mais promissoras para a segurança do condomínio hoje? Como você enxerga a adaptação dos condomínios a essas inovações? E a gente estava falando um pouco atrás sobre a inteligência artificial, eu acho que se pode considerar esse item também, que está muito em voga hoje, né? Todo mundo falando disso. Exatamente. Uma expectativa muito alta nessa vigilância robotizada. Conta pra gente, Lopes, sua opinião. Muito bom, Thiago. Na verdade, a vigilância robotizada, são recursos, né, que eles visam facilitar e filtrar aquela visão que um porteiro, por exemplo, ele não consegue perceber diante de tantas câmeras dentro de uma portaria. Então, os analíticos, a inteligência artificial, ele consegue fazer leituras. A tecnologia, ela é fantástica com relação a esse mapeamento facial, porque, inclusive, você consegue entender até o comportamental das pessoas, né? Então, hoje nós temos tendências, né? Por exemplo, aqui em Fortaleza nós estamos em plena evolução da biometria. Por exemplo, houve um primeiro processo da biometria digital. Foi. E agora você vê empresas, né, grandes empresas aqui em Fortaleza, em que elas estão fazendo a modernização da biometria digital para a facial. Reconhecimento facial. Isso. Então, primeiro que é lindo, né? Você vê um totem daquele, que já valoriza o condomínio. Investir em segurança já valoriza o condomínio. E a segurança, por exemplo, o digital tem problema, realmente. Gente que tem um problema digital, quer trabalhar... Verdade, mesmo com o digital mais falha, assim, que exatamente. nem pega direito. E a facial, ela já vem essa modernização. Outra modernização é na iluminação do condomínio, tá? Por exemplo, eu estou síndico do meu condomínio, eu moro aqui na Aldeota, uma rua que nós tínhamos lá, ela tinha uma dificuldade da iluminação pública, né? E eu passei num condomínio anterior e eu vi uma luz de LED, assim, uma luz circulando na garagem. Sim. E aí eu tive uma visão, não, nessa lateral do meu condomínio, porque eu não tenho como ter um refletor constante. Eu coloquei no outro lado o refletor com sensor de movimento, na medida que o camarada anda na calçada, o refletor acende, não para dar aquele impacto de iluminação, mas sim, dá a sensação de que ele está sendo acompanhado. Nessa outra lateral, do prédio de esquina, eu aproveitei o rasgo assim do muro, tem um 2, medi, investi na iluminação, ficou moderno o muro do condomínio, e aquele local que tinha aquela penumbra da escuridão, ele se tornou mais iluminado e mais seguro. Então, a iluminação, você tem esses recursos, né? Modernização com relação a inteligência artificial. O grande futuro e a tendência, eu espero muito, é que haja um compartilhamento de informações, de informes e informações com a segurança pública. Porque a tecnologia, ela inibe muita coisa. Sim. Ela inibe muita coisa. Tem aquele velho caso, acho que a gente já conversou uma vez, né? Tinha um apartamento, estava alugado para 3 garotas, garota de programa e tal, e todo mundo ficou preocupado. E o que é que a gente faz? Quando colocou, não, ele não pode mudar o regimento interno, não pode fazer um procedimento para todo mundo, está pagando o condomínio, o morador está na casa dela, mas espera aí. Bastou colocar
um reconhecimento facial, um cadastro facial na portaria, e Acabou. e o público, quando ele viu lá que tinha que colocar a cara, que tinha que se identificar, né? Vazarem. Em 2 meses elas se mudaram e foi resolvido o problema só com Não queria ser reconhecido, o gente. procedimento, porque o procedimento já existia, mas era um procedimento digital. Quem diria, né? Quem diria? Com o rosto tá lá, o culpado, né? Culpado, tá entendendo? Nossa, Então, interessante. tem tendência, mas a minha grande preocupação com a tecnologia é o descaso futuro. Sim. O descaso futuro. Eu estou nessa área de condomínio há 22 anos. Eu acompanhei a implantação da segurança eletrônica. Sim. Não sei se você lembra, há uns 15, 18 anos atrás, foi uma febre de instalações de cercas, de alarmes, empresas de monitoramento, de patrulhamento. Sim. Então, minha preocupação é a negligência da manutenção do que foi investido. Tá? Preocupa-me também a modernização e o avanço de algumas portarias remotas, porque a retaguarda de uma portaria remota tem que ser a parte de suporte operacional para o problema. Sim. Tá certo? Então, existem empresas e empresas. Eu vejo que a integração é a melhor situação. Tá entendendo? A integração do humano com a tecnologia. A portaria remota ela ajuda porque existe um investimento para ela funcionar, um investimento em câmeras, em intertravamento de portões, em reclusas, Sim. na estrutura fixa. Isso é bacana, né? Porque é necessário esse entendimento. Mas, ao mesmo tempo, a portaria remota não vai ter uma percepção humana de combater um incêndio, de monitorar um ambiente do área interna, que a portaria remota está muito diretamente ligada aos acessos. Sim. Né? E ela faz um controle rígido no visitante. Mas o morador ele tem poder. Aí é onde eu questiono, tem uma crítica muito grande com relação ao poder que o morador tem com a tecnologia no recluso. Eu entendo que um condomínio que tem um porteiro, o morador ele não pode abrir o P1 e o P2. Ele não pode ter esse direito. Ele pode ter o poder de sair da rua. Mas estou aqui dentro, mas o P2 tendo um porteiro, ele vai validar aquela situação que ele pode estar mal acompanhado. Total. Então eu estou me deparando muito, né, com Ele muito percebeu uma investimento. situação, inclusive, ele tomou Está até sendo uma ação. forçado por alguém, E né? até se certificar se está acompanhado, ele está Coagido. Eu tenho me deparado com muitos investimentos em tecnologias, mas tem muitos que eles não estão amarrando o procedimento e a equipe precisa estar treinada a respeito de recursos. Recursos básicos, por exemplo, se a gente esquecer tudo que é tecnologia, mas o acionamento de sirene por um porteiro é básico em segurança dentro do quartel, né, na geral. O acionamento de uma sirene, Tiago, para poder afugentar. E as pessoas não têm essa reação, não tem nem a sirene. Não, Ou tem? tem. Mas não onde usa. Não, sabe onde é que tem a sirene no condomínio? Dentro do sistema de alarme. Então é só você viabilizar para que o porteiro ele possa, numa percepção de uma atitude suspeita... Ele mesmo pode acionar, né? Ele mesmo pode acionar, usar o recurso que já existe, Tiago. Então, se a gente voltar para trás, a gente vê que nós estamos carentes de utilização de ferramentas. E olhando para frente, a gente tem muita tecnologia que também tem um custo. E a tornozeleira, você não falou da tornozeleira. A tornozeleira. A tecnologia do futuro hoje para o rastreamento e monitoramento em tempo real de um Honda, de um vigilante, não é mais aquele bastão de Honda. É a Não tornozeleira, gente. Não é a tornozeleira, é uma Eu tenho um apelido aqui. É uma UPR, Unidade Pessoal de Rastreamento, é uma tecnologia da Zetrax, né? Fazer um mexão aqui, que a CEPOL é a única distribuidora do Nordeste desse equipamento. Eita, Tony. Já temos em vários Tá ligado, hein, galera? condomínios em que há um monitoramento em tempo real da portaria com o elemento rondante, geram-se relatórios, tem botão de pânico, ele não é burlável, porque não tem botão de liga e desliga. Existe uma economia muito grande quando dá um celular. Eu não consigo entender um conceito de segurança que pega um celular para dar na mão de um vigilante, minha opinião, respeito. Dá um celular para dar na mão do vigilante ou do Honda para que ele tenha que escanear o QR Code para dizer que ele estava ali. Então, se existe uma tecnologia que vai fazer um rastreamento via GPS para validar a presença daquele local, e ela já é muito válida. Muito interessante, viu, Lopes? Obrigado. E agora vamos chegando aqui nas dicas finais. Vou passar aqui para o general para ele trazer
fechar com um brilho aqui, quais seriam as 3 principais recomendações para os síndicos e gestores condominiais que querem garantir a segurança de seus moradores de forma eficiente e sem desperdiçar recursos? O que é que você recomendaria? Olha, citar 3 fica difícil porque todas são importantes, mas vamos dizer as mais importantes, que eles se preocupam com os recursos humanos. Né? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a seleção, o recrutamento desse pessoal não pode ser um qualquer, tem que ser uma pessoa que realmente foi treinada, está apta a fazer aquele serviço, né? Seja de porteiro, seja até o zelador, o vigilante, o vigia, o que seja. Então, recursos humanos. Segundo, tecnologia. Nós não podemos abrir mão da tecnologia. Não dá. Agora, eu acho que a tecnologia é o plus, né? É o plus que vem. Né? Quem sabe daqui a pouco nós estaremos com os drones também, fazendo o entorno. Muito, né? Provavelmente, né? Dos condomínios, a inteligência artificial. Olhando o perímetro ali. Olhando o perímetro, entorno, né? Às vezes você precisa dar uma segurança maior do ponto de ônibus até lá, porque o filho vem da universidade, vem da faculdade. Sim. Então você faz uma prévia, o cara liga, avisa. Então isso tudo, tecnologia, os recursos humanos são fundamentais, né? E a informação, que eu chamo que é inteligência. Nada funciona sem inteligência hoje. Então ele tem que estar a par do que está acontecendo no condomínio. Né? O entra e sai, o aluguel, isso que vocês falaram lá das meninas de programa, né? Então não pode deixar que o condomínio vire alguma coisa. Então inteligência, tecnologia e recursos humanos, eu diria que são as 3 coisas mais importantes. Fantástico, olha, eu acho que aqui a gente conseguiu de fato explorar pontos assim que críticos, desafios e obviamente oportunidades que os condomínios podem adotar dentro das tecnologias, dos recursos próprios humanos, entre outros, que vão de fato, né, trazer uma luz aí para o condomínio e obviamente para a gestão dessa segurança. Queria agradecer demais a presença de vocês, acho que todo da expertise aí general, que tem patamares que a gente não está habituado a lidar. Eu estou aprendendo com esse aqui. Mas eu estou aprendendo com o Lopes. Também. Por outro lado, a gente tem o Lopes com essa expertise que vem de dentro para fora e dentro da estrutura condominial aí, que vem com muitos anos aí preparando inclusive profissionais. Então, muito grato. Acredito que síndico aí que estão conosco assistindo esse programa vai ficar muito mais antenado, ligado nas tecnologias e, sobretudo, valorizando os recursos humanos que você tem ali dentro, já trabalhando em seu favor. Então acompanha, continua conosco, podcast Condomínio em Dia, trazendo sempre muitas informações mais atualizadas para você ficar eficiente, seguro e centrado dentro das suas funções para que você não ocorra nessas falhas ou nessas decepções aí, em itens como a segurança que são importantes aí para vocês. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.